O que você tá fazendo, cara? Eu tenho que sentar do seu lado para assistir aula, meu. Nós vamos falar sobre o Império Persa. Então, o assunto de história eram as primeiras civilizações, os primeiros povos se formando, as primeiras cidades. Lembra? Na última aula a gente viu os povos da Mesopotâmia e agora a gente vai ver o povo persa, que é um império que foi construído bem perto ali da Mesopotâmia. A gente vai ver no mapa já, tá? Então, povo persa, que a gente vai ver hoje, um povo bem próximo ali à Mesopotâmia. Olha aqui no mapa, por exemplo, da primeira página aí do capítulo. Mesopotâmia se encontra nessa região aqui. Lembra? Entre os rios Tigre e Eufrates. Primeiras civilizações que foram construídas no mundo. Foi nessa região. Tá? E logo se inicia também a nação persa a construir suas cidades nessa região, próxima aqui da Mesopotâmia. Bom? Então a gente vai falar hoje sobre o povo persa. Essa região fica no Oriente Médio hoje, certo? Conhecida como Oriente Médio, na Ásia. E hoje fica o país chamado Irã. Já ouviram falar o nome desse país? Não? Faz assim. Eu assim. Tem um país chamado Irã, né? Que é Irã? o povo Irã. Estão me ouvindo agora? Persa. É onde estava tendo aquela guerra? Teve bastante Alguém guerra. tá me ouvindo? Nossa, que droga no microfone. Eu tô ouvindo. O povo persa se desenvolveu nessa região onde hoje é o Irã, tá? Nessa região, gente, já houve muita guerra, muito conflito, porque nessa região aqui, hoje, tá? É o lugar que mais tem petróleo no mundo, tá? Então, as maiores petrolíferas, muita guerra e conflito por causa do petróleo, tá? Hoje, então, no Oriente Médio, vive um período bem agitado por causa desses conflitos aí em busca de petróleo, tá? Essas civilizações persas, elas começaram a se desenvolver mais ou menos aí há 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 4.000 anos atrás. Bom, começam aí com tribo nômades, até se tornar sedentário, construindo suas primeiras vilas, tá? Tinham dois principais povos, que eram os persas e os medos. Bom, esses dois povos viviam aqui nessa região onde hoje é o Irã, tá? E lembrando que esses povos sempre lutavam entre eles, tinham conflito entre eles por causa das terras, por causa das cidades, por causa da agricultura, do lugar, e um povo estava sempre dominando o outro. E os persas dominaram o povo aqui dos medos. Bom, os medos. Então, os persas já começam liderando a região, dominando o outro povo que vivia ali junto. Tá? E aos poucos, os persas vão se tornando muito poderosos, vão invadindo outros lugares, vai dominando muitos povos e vai se tornando um império. Tá? Então, a Pérsia vai ser um império bem poderoso aí na região. Tá? Para ele se tornar um império, precisa dominar muitos povos. Então, você precisa dominar outros povos e ir aumentando seu território para se tornar um império. E isso começa lá com um rei chamado Ciro, o Grande. Tá? Então, ele começa com primeiras guerras, batalhas, para poder dominar muitos povos e se transformar em um império. Bom, começa ali dominando Fenícia, Palestina, tá? E conforme vai passando o tempo, outros reis vão vindo e vão dominando mais lugares e vão
tornando aí o Império Persa cada vez maior. Tá? Durante o governo de Dário, Dário era o nome do rei, tá? Do imperador, numa época em que ele dominou muitos povos e administrou o seu reino de uma maneira muito interessante, muito diferente. Tá? Ele colocou funcionários públicos para organizar o reino, para poder controlar tudo, dominar tudo. Tá? E esses funcionários públicos, eles tinham que percorrer todo o império, saber tudo o que estava acontecendo, anotar tudo e contar tudo para o rei. Então, eles eram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Então, isso ajuda a controlar o reino, ajuda a fortalecer esse império. Porque o rei sabe tudo o que está acontecendo, certo? E para facilitar ele organizar esse império e cuidar de tudo, ele vai dividir o império em 20 partes. Tá? Em cada dessas partes tinha um governador chamado sátrapa, tá bom? Um nome dado ao governador que ia cuidar dessas regiões. Então, o Império Persa, no rei Dário, dividiu o império em 20 partes, certo? Em 20 províncias, é assim que se fala. Vamos, para vocês terem uma ideia, faz de conta que são 20 estados. E cada estado desse vai ser governado por uma pessoa chamada sátrapa. Bom? E ele também fez 5 capitais. Geralmente, cada império, cada país, hoje não tem uma capital só. O Dário fez diferente, ele fez 5 capitais, certo? E ele fez rotas, caminhos, estradas para ligar todas essas províncias, todas essas capitais e fez um sistema de correio. Então, eles comunicavam com todos os governadores, com todos ali que cuidavam das outras províncias, faziam contato com todas as outras capitais através de um sistema de correio que ele criou. Então, tinha lá os cavaleiros próprios para levar e buscar cartas, tá? Para o imperador Dário. E isso facilitou bastante, então, ele controlar todo o seu império, que foi só fortalecendo cada vez mais. Ele tinha controle de toda a transação comercial, de tudo que acontecia, certo? E aí, com todo esse desenvolvimento, ele criou uma moeda para o império. Tá? Então, todas as cidades, tudo tinha que trabalhar com o mesmo dinheiro, vamos dizer assim, né? Que chamava dárico. Bom? Ele tinha uma relação amistosa, vamos dizer assim, de paz com os povos que eles conquistavam. Então, para ser o império, ele precisou conquistar muitos povos. Os povos que eles conquistavam, gente, eram outras cidades, falavam outras línguas, tinham outras religiões, tinham outros costumes. Eles eram dominados para trabalhar ali no reino, no império, tá? Só que o Dário, ele deixava essas pessoas conquistadas continuar falando suas línguas, tendo suas religiões, seus costumes, seguindo suas próprias leis. Ele não se impunha em cima dessas dominações. Então, o povo não se revoltava, o povo, para eles tanto faz qual rei que estava ali no poder, que não mudava muito a situação da vida deles. Tá? Então, eles acabavam não se revoltando e tinha, então, um império, por mais diferentes tipos de pessoas, viviam ali sem revoltas, sem muitas guerras. Eles viviam aí em paz, porque o rei sabia controlar tudo. Bom, aqui a gente tem uma ideia, né, do tamanho do Império Persa. Então, conforme eles começaram aqui, nessa região, foram dominando, olha o tamanho gente. Tudo isso de verdinho aqui, né, são conquistas do Império Persa, o tamanho que ficou. Né, até aqui do Egito, Mesopotâmia, mais aqui para a Ásia, foram dominando tudo. E ficou, então, um império muito grande, muito forte. Tá? E durou aí por bastante tempo. Então, os persas, eles eram temidos.
e respeitados. Eles tinham domínio sobre muitos povos, tá? Um exército muito organizado e venciam todas as batalhas. Certo, gente? Então, o povo persa era aí bem organizado, muito temido. Bom? A região da Pérsia, gente, tinha alguns vales, alguns lugares muito férteis, bom para cultivo, tá? E eles cultivavam principalmente hortaliças, centeio, trigo, cevada, criavam bois, ovelhas, cabras, tá? Durante as guerras que eles dominavam, eles exigiam impostos dos povos. Então, os povos que eram dominados, eles tinham que pagar imposto para o rei da Pérsia, tá? Então, a Pérsia também enriquecendo muito com isso. Bom? Na sociedade persa, então, tem a família real, tem os sacerdotes, que são as pessoas da igreja, tá? Tem os proprietários de terra, os comandantes do exército, que tinham muito poder e prestígio. Então, tinha ali toda uma sociedade formada. Bom, os artesãos e os comerciantes eram que mais pagavam impostos, tá? Então, eles tinham que produzir, vender e dar parte dos seus lucros para o rei. E parte da sua colheita, de tudo que eles plantavam ali, eles tinham que dar para o rei. E além disso, tinham que trabalhar nas obras públicas. Então, essa classe aí do império trabalhava bastante e pagava muito imposto. Então, era uma camada aí bem sofrida, vamos dizer assim, tá? Quem tinha privilégio, quem vivia muito bem, então, era a família dos reis, a nobreza ali, né? A família real, os sacerdotes da igreja, tá? E o exército. Eles viviam bem. O resto pagava muito imposto, não vivia muito bem, não, tá? Mas tudo bem. Que mais? Sociedade persa também tinha escravos, porém eram poucos, tá? Então a maioria ali tinha o seu salário, né? Tinha uma vida ali mais digna, tá? A questão da escravidão ali era muito pouco. Tá? E as práticas do cotidiano? Como era o dia a dia? Como que era a vida ali? Né? As sociedades principais daquela época eram voltadas ao exército. Tá? Então, as sociedades eram voltadas à área militar. Por causa disso que eu falei, era toda hora um conflito, era um dominando o outro o tempo inteiro. O principal para tudo era ter um bom exército, para poder se guardar, para poder se defender, para poder dominar. Bom? Então, as crianças já eram desde pequenas ensinadas que elas iam fazer parte do exército e tinham que se preparar para isso. Tá bom? As mulheres, então, cuidavam das crianças até os 5 anos. Só. Com 5 aninhos, era o pai que cuidava. E quando ela tinha 7 anos, ela ia para a escola. Tá? Lá na escola, ela fazia exercícios físicos, como natação, montaria, caminhada, aprendia a caçar, aprendia a plantar, né, na escola. Então, eles se preparavam para a vida, certo? A partir dos 14 anos, as crianças mais ricas tinham aí acesso, então, à área mais da letra, né? A parte letrada, que era direito e medicina, e também aprendiam religião. Bom? Os homens e as mulheres da nobreza, eles já usavam joias, perfumes, maquiagens, então roupas enfeitadas, roupas caras. Então já tinha aí uma separação do rico e do pobre. Tá? Então os ricos tinham muito mais privilégios, tinham muito mais coisas boas, estudavam mais, tinham acesso a muito mais coisas, bom? Do que os outros que eram mais pobres, certo? Olha ali, então só os filhos da nobreza, só os filhos das famílias ricas que tinham acesso, então, depois a um outro nível de estudo. Tá?
cultura persa. A cultura, gente, né, do povo persa, por causa desse grande império e por causa dessa dominação de muitos povos, a cultura ali é muito diversificada. Tem muito, né, uma cultura muito mista de muitos povos, tá? Incorporaram ali na sua cultura coisas dos egípcios, que eles dominaram os egípcios, dos hebreus, dos povos lá da Mesopotâmia, né? E muitos povos que eles conquistavam, então as culturas iam se misturando, tá? Religião se misturava, as línguas se misturavam, os costumes, as comidas, tá? Então tem ali uma rica diversidade cultural, tá? Porque dentro do Império Persa viviam muitos outros povos. Deu para entender isso, gente? Entendeu? Então, cultura variada, por causa de todos esses povos que foram dominados, tá bom? Pelos persas. A arquitetura tem influência lá dos povos da Mesopotâmia, lá dos povos do Egito, né? Eles faziam as construções, os palácios, túmulos parecidos com esses povos, tá? Então, as culturas vão se misturando, vai ficando tudo parecido, tá? A arte na Pérsia, o principal elemento era a escultura. Tá? Então, eles gostavam muito de esculturas. Olha o exemplo aí na imagem de uma estatueta de bronze, né, da civilização persa. Então, uma das principais artes para eles era a escultura. Tá? Eles também gostavam da arquitetura, construíam grandes monumentos, palácios, grandes construções, tá? Para mostrar o seu poder, o poder do imperador. Quanto maior o castelo, né, o palácio do imperador, mais poder. Então, faziam grandes construções. Tá bom? Fizeram um canal, tá? O canal de Suez. Hoje, né, chama Canal de Suez. É um canal, gente, que liga. Hoje? Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Aqui, ó. É um canal que vai ligar por mar aqui o Egito da Ásia, tá? Então vai virar, eles vão construir aqui uma passagem de mar para poderem passar. Aqui a imagem dele. Certo? Então, o canal de Suez também foi uma construção muito grande. Eles fizeram a passagem de um continente para o outro ali por barco. Bom? Que liga, então, a Pérsia até o Egito. Bom? Canal de Suez. Quem quiser pesquisar depois sobre o canal de Suez, é bem legal ali a construção, ver as imagens, né, como que ele é utilizado hoje. Né? Seria legal aí se vocês pesquisassem isso. Os persas não construíam templos religiosos, tá? Não tinha aquela questão de construir igrejas que nem os outros povos, não. Tá? Os artistas, então, faziam as estátuas, faziam de mármore ou de cerâmica e representavam aí os seus deuses, tá bom? Cenas de guerra, né? Deuses que misturam animais com o ser humano, que são aqui as figuras antroposomórficas, tá? Mistura o homem com o animal nas imagens. Faziam bastante produtos ali para suas culturas, para os seus comércios, para usar no dia a dia, né? Tecidos de lã, de renda, de seda, fazia tapetes muito coloridos, que são usados até hoje, né? Depois vocês pesquisam lá, tapetes persas. Já ouviram falar de tapete persa? Aí quando o tapete é muito caro, muito chique, né? Os tapetes persas são muito caros, tá? Os originais. Pesquisem lá para vocês verem depois, todos desenhados, bem bonitos.
Bom, tem fama esses tapetes até hoje. Eles eram decorados com florais, né, com formas de flores e animais, tá? E então eles eram bem desenvolvidos, bem avançados, faziam vasos, joias, taças, vasilhas, mexiam com ouro, prata, pedras preciosas, tinham artesanato, era tudo muito sofisticado, tudo muito desenvolvido. Então, o povo persa, gente, foi muito importante para o desenvolvimento, né, de toda essa cultura do Oriente Médio. Nossa, gente, em 10 minutos vai acabar. Deixa eu ir pro próximo slide, senão não vai dar tempo. Nossa, tem milagre, né? Tá todo mundo quietinho. Então, que bom. E aí a religião, tá? Eles têm uma religião, gente, de primeiro momento politeísta, tá? Em que acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam principalmente em dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, tá? Esse aqui, ó, Ahura Mazda era o deus do bem e o Ahriman, o deus do mal, tá? E eles acreditavam que o que as pessoas faziam aqui na Terra, né, dava mais poder para o deus do mal ou mais poder para o deus do bem, tá? Então eles tinham que fazer coisas boas para o deus do bem ficar mais poderoso e ajudar eles com coisas boas, tá bom? Então eles acreditavam assim. Mais ou menos igual a gente também, a gente acredita, né? Em Deus e no inferno, era mais ou menos nesse sentido, tá bom? E eles também esperavam que viria um Salvador, tá? Que ia ter o fim do mundo e ia ter um Salvador que vai para o céu. Mãe, desliga o microfone, tá fazendo eco. Bom, teve uma pessoa chamada Zoroastro, tá? Zoroastro, gente, ele cria uma religião ali na Pérsia, tá? Em que vai combater os politeístas, e os politeístas tentam combater Zoroastro. Então, tinha algumas ideias diferentes ali. Então, muitos acreditavam em outros deuses, e tinha o Zoroastro, tá? Que pregava uma nova religião, então, que acreditava no Deus do bem e Deus do mal. E quem cria tudo isso é o Zoroastro. Ai, nome estranho, né, gente? Zoroastro, o nome da pessoa que criou, então, essa religião, que hoje é seguida na Pérsia, que criou, então, o Deus do bem e o Deus do mal, e que vai ter um Salvador e vai ter o fim do mundo. Certo? Então, quem criou essa religião persa foi Zoroastro. E muitos seguem ainda essa religião, que é o zoroatrismo, que tem lá até hoje. Tá bom? Então, aí tem até um livro sagrado. A nossa religião aqui no Brasil, a maioria, segue a Bíblia, não é? Vocês sabiam que a Bíblia é um livro sagrado? Né? E lá na Pérsia... Aprendi isso na catequese. Também tem um livro sagrado, tá? Que chama Zen Avesta. Tem todos os ensinamentos da religião criada por Zoroastro. Então, a religião deles tem a Bíblia deles, tem lá todos os seus segmentos e se chama Zoroastrismo. Lá no Irã e na Índia, muitas pessoas seguem essa religião até hoje. Certo, gente? É uma religião ali. Zoroastrismo. Então, acontece que esse império vai se enfraquecer e vai cair. Bom, quem vence esse império, quem domina esse império vai perder as suas forças e vai acabar. Eles vão perder por causa dos gregos, tá? Então, um povo lá da Grécia vai dominar o povo persa, tá? Numas guerras chamadas guerras médicas. Não tinha nada a ver com médico de medicina. Porque o povo persa também era E como eles eram os dedos, o nome dele,
a guerra ficou como médica por causa dos medos, bom? Que era o nome do povo que vivia na Pérsia, bom? E eles foram derrotados nas guerras médicas pelos gregos, tá? Então a Grécia vence a Pérsia e a Pérsia começa a se enfraquecer como império e vai perdendo suas forças, bom? A Pérsia tinha um exército muito grande, todos os membros do exército, soldados, tinham salário, só que eram de muitos povos diferentes, como eu já falei. Então, dentro da Pérsia, haviam povos de muitos lugares. E muitos desses soldados nem entendiam a língua dos persas. Então, quando eles estavam em batalha, eles não entendiam o que era para fazer, eles ficavam perdidos, eles não estavam lutando pelo seu povo, então acabavam lutando mal, tá? E os gregos não. Os gregos eram bem treinados e lutavam pelo seu povo. Então, venceram a guerra, tá? Então, os gregos vencem as batalhas e os persas começam a perder, então, toda essa glória, todo esse império. Bom, gente? Deu para entender? Então, quem ganha as guerras aí? Quem vence a Pérsia? Os gregos. Bom? Então, é isso, gente. Depois vocês leem essa parte, tá? Então, os gregos vão vencendo, os gregos vão dominando. Chega uma hora que, liderado por um grego chamado Alexandre o Grande, no ano 330 a.C., ele vai conquistar de vez o Império Persa inteirinho. Então, Alexandre o Grande, lá da Grécia, da Macedônia, né, uma região da Grécia, ele vai dominar o Império Persa inteiro e vai acabar com o Império. Certo, gente? E depois, mais para frente, a gente vai ver, então, esse domínio de Alexandre, o domínio do Império Persa. Tá? Vocês anotem aí a atividade que vocês vão fazer. Exercício 1, da página 93. Exercício 1, 3, 6, 8 e 9. Tá? Então, não vai precisar fazer todos, só esses que eu marquei. 1, 3, 6. Ok, tia? Exercício 1, 2, 6, 3. É 1, 3, 6, 8 e 9. 3, e 9. 1, 2, 3, 6, Não, gente. 8 e 9. Olha aí. 1, 3, 6, 8 e 9. Não tem 2. Arou. Deixa só a professora falar. Só esse. Se vocês É verdade. tiverem dúvida, manda mensagem para mim, tá bom? 1, 3, 6, 8 e 9. Da página. Alô. Bom, então a gente viu hoje sobre o povo persa e a construção do império que depois foi derrotado pelos gregos. Tá bom? Deem uma lida com atenção no capítulo. Qualquer dúvida de fazer atividade, pode mandar mensagem para mim. Eu ajudo você. Tá bom, gente? Um beijo, então, para todo mundo. Até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Tá bom, gente? Obrigada. Ô, tia Tabata,